Aleluia, 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 aleluia. Na página 1322, Evangelho escrito por João, no capítulo 20, versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou bem Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Cristo, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, presentes aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Face da paróquia, da web rádio e do site da paróquia, acompanham conosco a missa do domingo de Páscoa. Queridos irmãos, hoje a igreja está em festa. Ontem nós havíamos escutado o salmista dizendo: eis que o meu coração está em festa. E o motivo do coração do salmista estar em festa é porque Deus não permitiu que o seu corpo conhecesse a corrupção. No Antigo Testamento, o profeta Jonas foi engolido por um peixe, uma baleia, e esteve no ventre dessa baleia por 3 dias. E depois a baleia vomitou e Jonas saiu do ventre da baleia. Assim também o Cristo crucificado permaneceu engolido no coração da terra por 3 dias. Porém, queridos irmãos, aquele que é o vivente, que o livro do Apocalipse nos diz, chamam de o vivente, aquele que é o vivente e tem a plenitude da vida,
não poderia ser detido pela morte. A terra não teve a capacidade, de fato, de engolir aquele que é o autor da vida, aquele que detém a chave da vida e da morte. Ele é vitorioso sobre a morte. Por isso, hoje a igreja em toda a terra faz esse grande anúncio que tornou-se a coluna do cristianismo. Há tentativas de derrubar esta coluna. Filmes, por exemplo, que tentam mostrar que Cristo não ressuscitou, que Deus está morto. Porém, queridos irmãos, nós hoje anunciamos, como em todos os séculos passados, neste primeiro domingo pascal, a vitória de Cristo sobre a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é algo importante. E a sua ressurreição, como diz São Máximo Turim, por ela todos os elementos são elevados a uma mais alta dignidade. Deus dignificou a carne humana em dois momentos da história. E que eu peço silêncio absoluto dentro da igreja, para refletirmos a palavra de Deus. Deus exaltou a carne humana em dois momentos da história. Primeiro, na encarnação, quando ele se encarnou, um filho nos foi dado. Ele se chama Emanuel, o Deus conosco. Por isso, a carne humana, ela recebeu uma dignidade tão elevada, tão grande, porque o Verbo se encarnou e habitou entre nós. O segundo momento em que a humanidade ela é levada ao mais alto nível é o momento da ressurreição da carne de Cristo. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, diz o apóstolo Paulo. Isso mostra que o corpo, de fato, é templo do Espírito. E quando Deus quer uma coisa, como diz Agostinho de Hipona, é para sempre que Ele o quer. Hoje, queridos irmãos, como diz Santo Inácio de Antioquia, só uma coisa importa, que nos encontremos com Jesus Cristo para entrar na verdadeira vida pela ressurreição. Para Inácio de Antioquia, era somente isso que importava. Nós vemos e presenciamos hoje essa mulher chamada Maria Madalena, que pela madrugada, ela levanta-se e vai ao túmulo. Isso nos dá uma lição muito importante. Porque no dia 2 de novembro, nós católicos nos dirigimos aos túmulos para visitar os nossos entes queridos. A visita ao túmulo é o amor que é continuado. É o amor que não é interrompido pela morte. O maior eu te amo da história foi dito no silêncio em uma cruz para provar que o amor verdadeiro, ele é vivido e não falado. Foi tanto amor que nem a morte segurou. Ele ressuscitou. A força do amor.
No livro dos Cânticos e dos Provérbios, nem as torrentes das grandes águas pode acabar este amor. Então veja bem como é importante. Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a espada, a dor e a morte. Paulo diz isso porque a experiência que ele teve com o ressuscitado, com o amor de Deus, é tão forte que ele, diante de tudo isso, que é uma ameaça à vida, ele diz que isso não nos separará do amor de Cristo. Aquela mulher caminha entristecida, ela está com o coração em luto, porque o seu mestre morreu. Mas ao chegar no túmulo, aquela mulher percebe que a pedra foi rolada, foi retirada, e ela se espanta. Mas o mensageiro vai dizer o seguinte: non est ique sed resurrecit. Não estar aqui, ele ressuscitou. Ressuscitou. E hoje, no primeiro domingo pascal, o túmulo vazio, com os panos enrolados, que mostra que alguém enrolou, ele não foi roubado, como os sumos sacerdotes queriam que espalhassem isso para o povo, porque não dava tempo a roubar um corpo e deixar todo aquele ambiente preparado. Esse detalhe é para dizer que ele ressuscitou. O corpo não foi roubado. Isso é um dado importante. O túmulo vazio. Todos nós somos chamados a visualizarmos este túmulo e não encontrar mais o Cristo ali. Não está aqui. Ele ressuscitou conforme as Escrituras. Por isso, a ressurreição não se pode provar em um laboratório com dados empíricos. A ressurreição se prova por duas coisas fundamentais. Primeiro, a fé. Ora, é exatamente a ressurreição de Cristo o fundamento da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, vazia é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Mas ele ressuscitou. Segundo, a experiência. Madalena, ela teve como experiência primeira o túmulo vazio. Mas essa fé no ressuscitado deve nos levar àquilo que Paulo fala na segunda leitura hoje, na carta aos Efésios. Se Cristo ressuscitou, buscai as coisas do alto. Sum sum corda, corações ao alto, diz o prefácio da Eucaristia. Habemus ad Domini, o nosso coração está em Deus. O cristão é o homem e a mulher que caminham na terra com os pés, mas com o coração no alto. Nós, pela ressurreição, somos chamados a nos tornarmos águias. Vocês já viram algum relato de alguém que encontrou uma águia morta na terra? Não se encontrou jamais na história uma águia morta na terra. Porque a águia, ela só busca as alturas, ela só busca o alto. E é assim que o cristão deve fazer. Hoje, Jesus saiu do túmulo. E nós cristãos que cremos na ressurreição, que pelo batismo fomos sepultados com ele na morte e ressuscitado com Cristo para a vida nova, nós também somos chamados a sairmos dos nossos túmulos.
os túmulos do comodismo, da preguiça espiritual, das desculpas injustificáveis, da nossa prisão, de fato, que nos impede de estarmos em Deus. Sob os nossos ouvidos deve ecoar as palavras de Cristo: Lázaro, vem para fora. Quantas pessoas usam o tempo para não vir uma missa? Quantas pessoas usam o tempo para não participar de uma pastoral? Mas vejamos bem algo importante, e aqui eu quero falar para todos os membros das pastorais que aqui estão me escutando ou estão acompanhando, porque já vieram à missa pela manhã. Quando nós trabalhamos, o trabalho é remunerado. Nós temos hora para chegar. Se você, o chefe da empresa ou de uma secretaria, marca uma reunião, você não falta àquela reunião. Você vai para o trabalho todos os dias e a empresa que se bate ponto ou então cartão, mas você está lá. Você está presente, você não falta. Na pastoral, e hoje eu me dirijo especialmente a vocês da pastoral da pessoa idosa, que serão enviadas, e aos demais membros, na pastoral deve ser um trabalho da gratidão. Eu só estou aqui, dentro do tempo, trabalhando, indo à reunião. Quando o chefe marca uma reunião, por acaso, ou o superior, por acaso eu falto? Não. Na pastoral, nós agimos melhor ainda, porque é para Deus. E quem me permite estar no tempo, que me permite estar fazendo o que eu estou fazendo no meu trabalho, que me permite ir à reunião, que me dá o hálito da vida, não é Deus? Então, para Ele, deve ser a mesma coisa, não. Deve ser o melhor. A minha reunião da pastoral, eu não falto. Por quê? Porque é próprio do amor estar presente. O amor já se escala. O amor não precisa que ninguém diga o que se fazer. O amor sabe o que deve fazer. Veja, os dois discípulos, quando Madalena, alegre pela visão do túmulo vazio, ela foi a Pedro e João. Eles saíram em direção ao templo. Quem correu primeiro? Quem foi à frente? João, porque é o símbolo do amor. O amor, ele se antecipa. O amor, ele vai à frente. O amor, ele chega primeiro. Como diz São João da Cruz, o amor nem se cansa e nem cansa. De João da Cruz. Isso é importante. Mas veja bem, meus queridos irmãos, nós sempre colocamos limites, e eu quero que vocês prestem bem atenção no que o padre vai dizer. Nós sempre colocamos limites nas coisas de Deus. Qualquer dor de cabeça, falta a reunião, mas não falta o restaurante. Qualquer problemazinha me faz sair da pastoral, mas não me tira de outros locais. Ora, quantas vezes, por exemplo, na missa, nós estamos calculando? Nós passamos uma semana toda fora da igreja. E no domingo, não é o dia que nós temos para a igreja, é um tempo que nós temos para a igreja. E quantas pessoas, em relação às coisas de Deus, elas, de fato, não calculam. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: padre, faça o casamento bem rapidinho.
O casamento pode ser rapidinho, mas a recepção dura a noite todinha, até 5 da manhã. Recentemente, um sacerdote foi celebrar numa comunidade e uma pessoa que ia promover uma determinada coisa disse: padre, faça uma missinha rapidinho. E o padre disse: mas eu saí de tão longe para fazer uma missinha rapidinho? Não, absolutamente. Hoje pela manhã eu disse o seguinte: ora, jamais o que eu disse hoje pela manhã seria um deboche aos professores. Primeiro, porque eu fui professor. Depois, na minha paróquia, eu valorizo tanto os professores que criei uma pastoral da educação. Eu disse hoje pela manhã que muitas vezes as pessoas, em relação ao tempo, é bem pequenininho, igual o salário dos professores. Foi isso que eu disse. Agora, eu coloquei uma situação local? Não. Eu fiz deboche com os professores? Não. O salário mínimo do Brasil e o salário dos professores, ele é pequeno em todo o Brasil. Isso não é um problema local. A primeira-ministra da Alemanha, dirigindo-se aos juízes que pediram aumento, porque lá os professores ganham mais do que os magistrados. E ela disse: como? Vocês querem ganhar mais do que os professores? Quem é o doutor, ou o juiz, ou o padre que não passou por um professor? Então, eu me lembrei do Chicanismo, quando ele dizia, o salário bem pouquinho, de uma forma humorística, ele estava criticando exatamente a política do Brasil, que não favorece uma classe tão importante. Tão importante. Então, veja bem, não é a missa que é longa, é o nosso amor que é curto. Veja bem, meus queridos irmãos, para encerrar o sermão desta noite, aquele João que chegou por primeiro, ele apenas olhou, mas não entrou. Por quê? Que foi Pedro que chegou depois que entrou? Porque ele é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Enquanto o apóstolo, no nome dos apóstolos, ele vem como primeiro, ele tem a primazia. Enquanto testemunha da ressurreição, era ele que deveria ser o primeiro. Deveria ser o primeiro a ver. Hoje, nós somos convidados a entrarmos de fato no túmulo e ver que ele não está mais lá. Ele ressuscitou, está conosco. O Senhor esteja convosco, porque ele ressuscitou.